Eu convido a igreja a abrir comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu gostaria que a igreja, antes da gente iniciar a nossa conversa, que vocês gravassem o finalzinho, ciladas do diabo. Hoje nós vamos conversar sobre, o tema de hoje é a idolatria que nos consome. Eu sempre gosto de iniciar as nossas conversas, eu gosto de falar assim, conversas, porque é na conversa que a gente aprende, que a gente troca as experiências, com perguntas, com bate-papo. Acho que vocês já conseguiram entender como é que é a minha dinâmica. E eu gostaria de perguntar a seguinte coisa para a igreja, fazer a seguinte pergunta. Tem alguém idólatra aqui? Se tiver, levanta a mão sem vergonha. Ninguém vai levantar, né? Já imaginei. Vou mudar a pergunta, então. O que vocês pensam sobre idolatria? Quando nós falamos sobre idolatria, o que vem na mente de vocês? Alguém quer falar? Pode falar. O que vem na cabeça? O que a Bíblia nos fala sobre idolatria? Que nós não devemos adorar o quê? Imagens, esculturas. Só que nós temos o hábito, nós quando nos tornamos cristãos, e tem muita crentalhada por aí, que eu costumo dizer, que não são os cristãos. São aqueles que se julgam cristãos, mas que adoram apontar, que gostam muito de falar das outras religiões, das pessoas que possuem os hábitos de idolatrar imagens ou que têm a fé em alguma imagem, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, enfim. Quando nós nos convertemos ou entramos por evangelho, em muitos momentos ou às vezes nós temos o hábito de julgar essas pessoas e dizer assim, graças a Deus eu não sou idólatra. Eu não adoro imagem, eu não tenho fé em nenhuma outra escultura. A minha fé é única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus. Naquele que morreu por mim, que entregou a vida dele. Graças a Deus estou liberto de tudo isso. Mas hoje o Espírito Santo te convida para que você venha estar atento às ciladas do diabo que corresponde à idolatria. Eu convido você junto comigo hoje a analisar que idolatria vai muito além do que adorar imagens e esculturas. E que talvez você tenha idolatrado coisas e atitudes na sua vida das quais você não tem percebido. Amém? Idolatrar é muito mais profundo e complexo do que adorar imagens ou deuses. A idolatria pode estar em seu interior, de forma imperceptível, aqui que tem que ter o cuidado, lhe consumindo e impedindo que desfrutemos de uma vida cristã genuína. O primeiro tópico, para que a gente possa se aprofundar e entender, irmã Vanessa, o que você está querendo dizer, o que o Espírito está querendo dizer à igreja. Para que a gente possa se aprofundar, é necessário entender o significado de idolatria. E como uma boa professora, nada melhor do que procurar um dicionário. Idolatria significa apreciar, acatar, gostar. São sinônimos para idolatria. E esses sinônimos são, muitas das vezes, os caminhos para esse lado de Satanás. Como assim, irmã Vanessa? Você pode pensar assim, eu gosto de algumas práticas, sim, eu gosto. Mas eu não sou idólatra, não. Porque eu creio no Senhor Jesus. Eu sou desse jeito, sim. Eu ajo assim? Ajo. Mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagem. Dentro da minha casa não tem nenhuma imagem. Eu só sirvo e acredito no Senhor Jesus. A idolatria, irmãos, não necessariamente tem que estar atrelada a algum pecado. Há algo que está escrito nas Escrituras, de forma clara e genuína. Não adorar outros deuses, não mentir, não praticar fofoca. Não necessariamente tem que estar escrito da forma clara.
Mas quando a palavra de Deus nos diz em Efésios sobre as ciladas de Satanás, é aí que entra as artimanhas do inimigo, que muitas das vezes pode nos fazer afastar da presença de Deus. Mas, irmã Vanessa, que idolatrias são essas que você fala que nós possamos ter nas nossas vidas, que nós não venhamos talvez perceber, que são ciladas do inimigo, que são estratégias de Satanás e que eu não perceba? Existem dois tipos de idolatria. A idolatria subjetiva é uma delas. E a idolatria subjetiva, o que é isso? São sentimentos, emoções que nos consomem e que nutrem nosso cotidiano. Raiva, ódio, medo. Esses sentimentos se tornam idolatria quando nós não estamos dispostos a se livrar dele. Você sabe que você está tendo aquele sentimento errado, você sente aquilo, mas sabe quando aquela história assim, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim? Isso, cuidado, pode ser um sinal de idolatria. Tudo aquilo que te consome, tudo aquilo que faz com que você nutre aquele sentimento diariamente e que você, ao pensar em se livrar dele, você nem se preocupa em orar para se livrar, ou você nem se preocupa em tirar aquilo de você, ou você justifica aquele sentimento, cuidado. Você pode estar sendo idólatra. E essa idolatria subjetiva, que muitas das vezes pode não ser percebida, essa idolatria que é ocultada pelas ciladas do inimigo, essa idolatria pode te afastar da presença do Senhor. Uma vez, ano passado, eu não sei se eu já contei isso aqui, pela primeira vez eu senti inveja. Eu me deparei com uma amiga minha, que ela mudou de vida, um casal de amigos, foi morar na Barra, comprou um carro novo, foi viver uma vida de pessoa rica. Professora do município, eles prosperaram. Quando eu me encontrei com ela, nós encontramos com um grupo de amigos, eu comecei a olhar para ela e comecei a nutrir inveja. Naquele momento, ela foi falando as coisas para mim, e é uma amiga de anos. De anos. Nós fomos conversando, ela falando como é que era a vida dela. Agora ela estava morando num condomínio luxuoso na Barra, e ela conversando, contando a mudança de vida dela. E naquele momento, a única coisa que eu pensava era, por que eu não tenho isso? Por que eu também não estou assim? Por que isso não aconteceu comigo? Por que, Deus? A inveja, ela faz com que nós venhamos nos cegar. Caramba! Há 5, 6 anos atrás, eu morava atrás da casa da minha sogra. Não estou desmerecendo isso, tá, irmãos? Mas eu vivia uma situação bem difícil. Uma situação de lutas diárias pelo fato de morar perto dela. E por quantas vezes eu pedi para o Espírito Santo para abrir portas, para me ajudar a conquistar minha casa própria. E Deus abençoa, Deus conquista a minha casa própria, permite que eu venha morar pertinho da igreja. Mas naquele momento, tudo que Deus fez por mim foi anulado. O sentimento de inveja estava sendo nutrido dentro de mim. E ela falava e o mais inveja eu sentia. Ao ponto de ela perceber que tinha alguma coisa errada. Porque eu, sempre espontânea, comunicativa, brincalhona, me fechei. Fui para casa com aquele sentimento. Não dormi pensando na vida dela. E aquilo me consumindo. E aquilo me maltratando. Eu fiquei assim uns 3, 4 dias com aquele sentimento dentro de mim. E eu nutrindo aquilo. Isso é idolatria. Eu estava idolatrando um sentimento ao qual estava me afastando da presença de Deus. Um sentimento que não agradava o Espírito Santo e que, acima de tudo, fazia com que eu anulasse o meu sentimento de gratidão. Porque eu sempre tive gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e faz. Naquele exato momento, eu me esqueci de tudo que Deus fez pela minha vida. O meu foco era a vida dela. O meu foco era o porquê que eu não tinha a vida dela. Por que eu não estava naquela situação que ela estava. Por quê? E aquele sentimento foi aumentando, foi aumentando. Mas quando a gente tem o Espírito Santo,
Por isso a importância de se conectar todos os dias. Vocês acham que o Espírito Santo deixa você se afundar? O que ele faz? Pega você pela orelha, vem, minha filha, desperta, preste atenção. E aquilo ali, sem perceber, eu estava nutrindo já aquilo há dias, uma hora o Espírito Santo falou, para, chega, basta. Você está sendo invejosa. A pessoa da qual você está tendo a inveja está lá na casa dela dormindo, aproveitando a vida. Quem está sem dormir aqui é você. Quem não está enxergando as coisas que eu fiz para a sua vida é você. Para tudo. Aí nessa hora ele falou para mim assim, ó, vai lá para o quintal, fica lá no portão, lá fora, do outro lado da rua, para em frente à sua casa e olha para o que eu te dei. Mas não só para casa, olha para todo o contexto, porque a sua casa representa a família, a sua casa representa as conquistas materiais que eu te dei, a sua casa representa o mestrado que eu te concedi, a sua casa representa a aprovação do município que eu te dei, a sua casa representa a conversão do seu marido, a sua casa representa a abertura da madre que eu te dei. Eu lhe concedi uma gravidez do jeito que você queria. Que para mim poderia ser coisa pequena. Foi desse jeito que o Espírito Santo falou. Engravidar para não ter estria. Qual é a mulher que não pede isso? Primeira coisa que eu pedi, lembra, pastor? Falei, Senhor, pelo amor de Deus. Se for para engravidar, Pai, não me deixa ter estria, que eu já tenho da adolescência, eu não quero ter mais. Desse jeito. E aí o Espírito Santo falou para mim, até a conservação do seu corpo para não ter estria. Quem te permitiu isso foi eu. E eu lembro que eu orava e falava assim, Senhor, eu me senti linda na gravidez, gente. Me sentia Gisele Bündchen, passava, sem brincadeira, o Mário até falava, gente, tá se sentindo. Quando a barriga já estava com 8 meses, que eu estava com barrigão, passava, me sentia, ó, jogava os cabelos. Ai, menina, tu tá grávida, tô de 8 meses, eu vou parir, eu me sentindo. Assim. Foi desse jeito. E naquela hora, na hora que eu estava do lado de fora, olhando para minha casa, Deus me mostrou tudo isso, irmãos. E naquela hora o Espírito Santo falou, parou. Parou com esse sentimento de idolatria. Parou de idolatrar esse sentimento de inveja. Eu não te criei para isso. Eu não te formei para isso. Eu não te chamei para ser a minha serva para isso. Então, irmãos, o que o Espírito Santo deseja para a igreja hoje? Reflita o que você tem idolatrado. Pode ser que algum irmão aqui não tenha nenhum tipo de idolatria subjetiva. Esteja super bem resolvido internamente. Não tenha nenhum tipo de raiva com relação a alguém. Não tenha nenhum tipo de perdão a ser liberado. Mas o Espírito Santo também nos mostra e nos revela que existe um outro tipo de idolatria, que é a idolatria racional. E eu confesso que essa idolatria aqui, até ontem, tá bom? Eu determino em nome de Jesus que isso não vai mais pertencer à minha vida. E o que é isso, idolatria racional? São práticas, comportamentos que são externalizados em nós. Talvez a devoção por alguém. Uma mãe que tem uma devoção por um filho, que fala assim, uma coisa que o pastor já falou. Eu tenho um amor incondicional por ele. O nosso amor incondicional deve ser pelo nosso Jesus. Talvez um tempo na rede social, muito tempo na rede social, muito tempo no Pinterest. Pinterest é um caminho sem volta. Uma vez que tu entra, se você não conseguir, irmãos, tu entra em Jumanji que tu não sai de jeito nenhum daquilo ali. É uma foto atrás da outra, é um vídeo atrás do outro. Talvez uma impaciência. E aí, ó, eu falo de mim. Até ontem, eu tinha a idolatria da impaciência na minha vida. E isso o Espírito Santo falou muito comigo. Você precisa se libertar disso. Essa história, já ouviram falar? Uma coisa, eu lembro uma vez que eu estava com uma amiga minha, numa fila, ela é cristã. E aí, aconteceu uma situação atrás da gente que a mulher começou a implicar com ela. Aí ela virou e falou assim, não mexe comigo não, que eu sou crente, mas não mexe comigo não. Como assim? Você é crente, mas não mexe comigo não.
Essa palavra, às vezes, é muito comum nas nossas vidas. E essa palavra nos remete de forma clara a uma idolatria racional. Porque se a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter paciência, temperança, que nós devemos tardar em se irar, não mexe comigo não, eu sou crente, mas não mexe comigo não. Isso é idolatria racional. E a idolatria racional, ela faz com que nós venhamos pensar que essa prática é da nossa personalidade. Ai, irmã Vanessa, mas eu sou assim. Eu sou sem paciência mesmo, eu saio falando. É meu jeito, eu nasci assim. Faz parte da minha personalidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tudo que foge da palavra de Deus não faz parte da sua personalidade. Deus não criou uma pessoa impaciente, nervosa, para que viesse confrontar a palavra dele. Isso é você que tem alimentado dentro de você. As atitudes. E isso, eu confesso e eu falo. Quando nós estamos aqui e subimos no altar, foi como a pastora falou. Ela não é perfeita, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. A palavra, antes de cortar em vocês, ela corta em nós. E dentro da minha casa, o Mário sempre fala muito isso. Você precisa ter paciência comigo. Eu vejo você tendo paciência com todo mundo. Mas comigo, é só eu abrir a boca que você começa a falar. Não, tá errado, não é assim não. É desse jeito. Espírito de mandona dentro de casa eu repreendo. Aí eu falo assim, que eu não sou mandona nada. Eu falei, Mário, sabe qual é o teu problema? Você está com síndrome do quartel. Porque lá no quartel o pessoal manda em você, aí você acha que tudo que eu te peço eu estou mandando. Aí ele fala, não é, você tem que perceber isso. Se eu quiser falar alguma coisa com você, eu vou pedir para uma outra pessoa falar, porque você vai ouvir. Agora, se eu falar com você, você não me escuta. E quando eu falo para ele assim, falava, isso é coisa da sua cabeça, e eu tento rebater e justificar, que é o que os pastores aqui falam, isso é idolatrar. Porque você não está se colocando no centro, você não está analisando as suas atitudes, e você está idolatrando essa prática. Uma prática que tem feito mal ao meu cônjuge, que tem atrapalhado o meu casamento, mas que eu estou querendo justificar. Então, irmãos, eu convido a igreja a parar e a refletir e a analisar. O que você tem idolatrado? Isso é só você e o Espírito Santo. Eu não tenho como saber adivinhar. Mas lembra da última pregação? Que eu falei sobre cura interior? Sobre o quarto que está fechado? O que você tem idolatrado que está dentro daquele quarto trancadinho lá? Que você justifica essa idolatria. Que você não pensa em se livrar dessa idolatria. Que você acredita que faz parte da sua essência e que está tudo bem. Hoje, o Espírito Santo convida a igreja a pensar sobre isso, porque não está tudo bem. E com isso, nós entramos no capítulo 3. Mas antes, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste para ver se realmente você é idólatra? Vamos assim, ó. Pensa em algo que te consome. Pensa em alguma coisa que você pratica ali, mas que você pratica e que esse ato faz com que você não busque tanta presença de Deus. Com que o seu tempo com Deus diminua. Ou que talvez essa prática entristeça o Espírito Santo. Reflita sobre isso. Pensou? Isso te causou algum desconforto, algum incômodo? Se sim, agora pensa em você jogando isso no lixo. O que você sente? Prazer? Ou isso te causa um incômodo? Pensa naquela prática que você tem o hábito de fazer, seja racional ou seja subjetiva. Pensa nessa prática, imagina você jogando ela no lixo, se livrando daquilo definitivamente. Isso te causa um desconforto, você consegue jogar no lixo de forma tranquila. Se te causar desconforto, você tem sido idólatra. Porque a idolatria, ela faz com que nós venhamos sentir desconforto ao nos desligar daquilo que entristece o Espírito Santo. E não precisa adorar a imagem para isso. E nós temos que ter muito cuidado ao julgar e apontar as pessoas que
tem fé em alguma imagem. Porque elas podem estar com o coração mais limpo do que a gente. Nós temos o hábito de olhar aquilo que está externalizado e julgar para aquilo que está externo. Mas e o que está dentro de nós? É isso que nós temos que ter cuidado. Com isso, nós entramos no último tópico. Você é capaz. Diga não à idolatria. O sacrifício na cruz foi por você. O sacrifício na cruz foi para que essa idolatria que te consome, que faz com que você reduza o seu tempo a Deus, que faz com que você não busque tanta presença de Deus. Gente, idolatria pode ser tudo, até a nossa rotina, tá? Até a nossa rotina diária. Isso o Espírito Santo falou comigo. Aquela coisa de levantar cedo para trabalhar, levar filho para a escola, lavar, passar, cozinhar. E aí o Espírito Santo falar assim, ó, tira um tempinho e faz um devocional. Daqui a pouco eu preciso colocar meu filho para estudar, eu preciso lavar essa louça, eu preciso. Depois que eu acabar tudo, eu sento com o Senhor e converso. Depois que eu acabar essa série aqui com maratona, eu prometo que eu sento e faço o meu devocional. Isso é idolatria. Tudo que vem à frente do nosso Deus e coloca ele em segundo plano, seja atitudes, seja palavras, seja emoções, seja atos, e que coloque Deus no segundo plano e que reduz a qualidade de vida, de relação interpessoal com o nosso Deus, isso é idolatria. É necessário que nós estejamos atentos para isso. Sabe por quê, irmãos? O mundo nos consome se nós permitirmos. A rotina nos engole se a gente permitir. Eu falo isso para vocês, mas antes eu falo isso para mim. Porque todos os dias, às 5h30 da manhã, eu levanto, me arrumo, chamo o Mário, arrumo o Vicente, vou para a escola, levo o Vicente para a escola, volto, tenho aula à tarde, volto da aula, às vezes tenho aula à noite, às vezes tem coisa para fazer, tem coisa da escola para fazer, blá, blá, blá. Mário, vamos parar para orar? 10h30 da noite. Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido, pá. E eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas aqui. E aí o Espírito Santo fala, você tem idolatrado a sua vida. Uma vida que eu te dei. Uma rotina que eu te dei. Porque você me pediu aprovação no mestrado. Você me pediu aprovação no concurso. Você me pediu um filho. Você me pediu e eu te dei. E você tem idolatrado a sua rotina ao ponto de negar o nosso relacionamento. Ao ponto de colocar a nossa vida em segundo plano. A nossa relação. E a partir eu startei, o Espírito Santo me chamou. Se eu levanto 5h30 da manhã, eu posso levantar 5h10. Eu posso levantar 5h10. Eu posso fazer meu devocional. Eu posso orar, dobrar os meus joelhos, chorar na presença do Senhor e depois eu me arrumar e entregar o meu dia na vida do meu Deus. Por que não? E assim eu tenho feito. Tem dia que dá, não, porque tem dia que Vicente acorda, quer mamar, uma confusão. E aí eu tento colocar o devocional no outro dia, mas eu tenho no outro momento e eu não consigo. Eu falo isso, irmãos, para vocês entenderem que quem sobe nesse altar não é santo. Quem sobe nesse altar passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas batalhas que todo mundo. Não é porque eu sou obreira, não é porque o pastor é pastor, não é porque a pastora é pastora, que eles não passam pelas lutas diárias, que eles não lutam como nós para estarmos conectados com Deus e nos livrarmos da idolatria. A palavra de Deus nos diz que quem está em pé, vigia para que não caia. E é muito fácil nós falarmos do outro, pô, fulano caiu. Fulano caiu, olha o que aconteceu com ele, uma pessoa que buscava tanta presença de Deus, um homem do Senhor, gente, o que aconteceu com ele? Ei, todo mundo está suscetível a isso. Então entendam que subir no altar não é sinônimo de santidade. Subir no altar é busca pela santidade. Assim como vocês que estão aí também. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. O fato de estarmos aqui não nos engrandece e nem nos diminui com relação a vocês que estão aí sentados ouvindo. A idolatria é algo que nos permeia. É uma cilada do inimigo que muitas vezes faz com que nós venhamos nos afastar da presença de Deus sem perceber. E com isso nós damos brechas e aberturas para um monte de coisa sem perceber.
A idolatria pode chegar de forma sutil nas nossas vidas, como uma emboscada do inimigo. Geralmente nasce, primeiramente no nosso coração. Quando a idolatria ela é algo que está aqui na nossa mente, a gente consegue racionalizar e falar assim, não, tem coisa errada aí. Mas lembra do exemplo que eu dei sobre o momento que eu estava tendo a inveja? A idolatria daquela inveja nasceu dentro de mim. Já estava sendo nutrido no meu coração. Eu não conseguia enxergar que eu estava sendo invejosa. Eu não estava conseguindo enxergar o processo. Mas foi necessário o Espírito Santo intervir, me dar uma chacoalhada e fazer, reage, raciocina. Isso tem te afastado de mim. Isso é legal, você sentir isso. Não se considere santo. Ao contrário, como eu falei aqui, busque pela santificação. Elimine as idolatrias da sua vida. Busque, preste atenção, por sabedoria. É através da sabedoria que nós vamos dar abertura para que o Espírito Santo se conecte em nós e nos alerte quando nós estivermos sendo idólatras sem perceber. É através da sabedoria. Só assim conseguiremos identificar o que precisa ser tirado em você. E antes de tudo, reveste-se das armaduras de Deus. Oração, leitura da palavra, busca, intimidade. Busque em Jesus para que você seja liberto.